Com as falas do presidente Lula nos BRICS e essa defesa pela desdolarização. A que o senhor atribui essa investida, os Estados Unidos ter dobrado a aposta, e o senhor enxerga alguma parcela de culpa do governo brasileiro na reação do presidente americano? Olha, eu acho que precisa ficar muito claro para as pessoas que o grande responsável pela atribuição de sanções ao país contra o nosso povo, contra os empregos brasileiros, é a família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro foi à Casa Branca conspirar contra seu país para livrar o pai da cadeia. Essa é a grande questão. E ao fazê-lo, ele não pensou nos empregos, não pensou nas empresas, não pensou no seu país. Ele está muito preocupado em resolver o problema da família e não está preocupado em resolver o problema das famílias brasileiras. A preocupação do governo Lula é resolver o problema das famílias brasileiras e não de uma família só. O Eduardo, ele foi à Casa Branca, conspirou contra o país e o que ele trouxe foi, de fato, uma guerra comercial contra o seu país. É lamentável que um parlamentar, ainda em situação de licença, vá a outro país conspirar abertamente contra os interesses nacionais. Isso não é patriótico. Patriota é quem defende seu país. E o país não existe sem povo. E o povo brasileiro espera de todos nós, homens públicos, que dê o melhor de si na busca do interesse coletivo, que é cuidar da saúde, da educação, do emprego, da renda do nosso povo. E, infelizmente, eles não estão preocupados com o nosso povo. Eles estão preocupados em defender 4, 5 pessoas de uma família que se acham donos do Brasil. É o que aconteceu e a sociedade brasileira precisa saber. Agora, esses outros elementos que foram colocados pelo presidente Trump não são verdadeiros. Ora, é só pegar qualquer estatística, Banco Mundial, OCDE, FMI, o saldo da balança comercial do Brasil com os Estados Unidos, historicamente, é um saldo deficitário. O Brasil, ele tem déficit em conta corrente com os Estados Unidos. Isso significa que nós importamos dos Estados Unidos menos do que nós exportamos. Então, o argumento que foi utilizado pelo presidente Trump é injustificável do ponto de vista econômico para a atribuição de sanções na qualidade tarifária. É muito injusto que o outro país atribua sanções dessa magnitude, abrindo uma guerra comercial sem precedentes com países que foram pacíficos. Brasil e Estados Unidos têm 200 anos de cooperação, Tainá. Não foi uma cooperação que começou ontem. Diversos presidentes, o próprio presidente Lula já esteve diversas vezes com diversos presidentes, seja republicano, seja democrata, Bush, Obama. Nunca houve nenhum tipo de problema. O presidente Lula, ele sempre foi um presidente que atuou de forma muito pragmática nas suas relações, respeitando a nossa diplomacia. E a verdade é que nós estamos vivendo uma situação inédita, que alguns políticos que têm um interesse pessoal de se proteger contra crimes que foram praticados no Brasil, tentativa de abolição do nosso Estado democrático de direito, tentativa de acabar com a nossa democracia, e o que nós estamos agora colhendo é perturbação e desordem. O povo brasileiro tem muita sorte de ter o presidente Lula nesse momento liderando o país, que é um presidente experiente, comprometido com o seu povo, e não vai medir esforços para defender a nossa soberania e a nossa economia. Designou o presidente Alckmin, que está desde domingo liderando um comitê executivo designado pelo presidente Lula. Ontem teve uma reunião muito importante com empresários, setor do agro, setor industrial, e o que está sendo encaminhado é aquilo que nós esperamos: sobriedade, tranquilidade, diplomacia, para mostrar não só para os políticos norte-americanos, para os, digamos assim, os governantes que ocupam atualmente a Casa Branca, mas a sociedade americana, que foi o que eu tentei fazer com a publicação do meu artigo hoje no New York Times, que o que está sendo feito contra o Brasil é injusto. Um país em desenvolvimento que tem tantas demandas de crescimento, de geração de emprego e renda para o seu povo, sendo ameaçado, porque de fato ainda é uma ameaça, em razão de um interesse pequeno, menor, de uma família que não tem de fato patriotismo com o seu país. Essa é que é a grande verdade e que nós temos que discutir a partir da verdade. Os outros interesses são menores. Agora, soberania não se negocia e o presidente Lula, ele é o comandante desse navio que vai levar-nos aí nesse nevoeiro ainda muito incerto.
Ministro, claro que diferenças ideológicas não justificam a aplicação de tarifas quando não tem uma razoabilidade econômica, que é o caso dos Estados Unidos. Mas a gente tem um problema, principalmente diplomático, de que Lula não conversa com o Trump e a relação deles não é nada boa. O senhor não considera que se houvesse um canal de diálogo entre Lula e Trump, por parte, talvez, do presidente brasileiro, esse cenário não teria sido piorado e agravado como a gente tem visto atualmente? Olha, eu não concordo com essa afirmação. Primeiro que o presidente Lula, ele sempre esteve aberto a falar com o presidente Trump. Inclusive, falou isso diversas vezes publicamente. Ele expediu logo uma carta de reconhecimento das eleições do presidente Trump. Enfim, isso daí não houve nenhum problema do ponto de vista diplomático. A nossa diplomacia tem conversado com a diplomacia norte-americana, que é o canal apropriado. Agora, o presidente Lula é o presidente do Brasil, dos brasileiros. Ele fala com o presidente Trump, fala com o presidente Macron, fala com o presidente Xi Jinping, fala com todos os presidentes. E o presidente Lula é um homem de diálogo. Não consta no currículo do presidente Lula nenhum tipo de interdição ideológica a falar com qualquer governante ou a qualquer chefe de Estado. Portanto, este argumento é um argumento falacioso, vazio. Agora, de qualquer maneira, sempre é tempo de diálogo e de conversa. E eu acho que o que o presidente Lula está sinalizando nesse momento é que é tempo da diplomacia, é tempo de diálogo, é tempo de trabalho para defender as empresas brasileiras e os empregos brasileiros. Esse é o foco do trabalho do nosso presidente Lula nesse momento. Ministro, duas perguntinhas, ainda puxando esse gancho que o senhor traz sobre diálogo, presidente Lula e a abertura que ele dá a outros países. O senhor acredita que em algum momento será necessário esse tete-a-tete do presidente Lula com o presidente americano Donald Trump? E